Muito bem, estamos no Orientes falando sobre a síndrome do ninho vazio. Talvez você assistindo ou ligando a TV agora pense, mas eu não tenho filho, eu não vou viver isso não. Olha que o Reginaldo aqui já deu as dicas, que o ninho é esse lugar afetivo que a gente tem, às vezes, numa empresa, às vezes no time de futebol, às vezes no grupo de música, às vezes na paróquia, às vezes no bairro. Você se mudou. Você mudou o padre, o pessoal dispersou. O grupo de música parou porque o pessoal foi trabalhar em outros lugares e foi para outra cidade e já não deu mais certo com ninguém e fica aquele vazio. E claro, nós temos, principalmente, é mais comum, já que é uma relação afetiva que se desfaz, é muito comum na família. O Reginaldo, hoje, até pelo VT que a gente viu, vai ficando claro que as pessoas elas estão vivendo cada vez menos, isso pelo mundo de hoje, mas cada vez menos socialmente e cada vez mais só para os seus, né? Há um perigo muito grande que as pessoas estão despejando todas as suas expectativas nos filhos, ou no casamento, ou na nossa casa, ou na nossa vitória particular aqui, na nossa profissão. Se um desses sai, pode ser bem difícil para as pessoas que ficam, né? Por exemplo, o caso de uma separação, isso. Ou o dia que o ninho fica vazio mesmo porque o filho vai estudar fora, vai embora. Eu sempre uso a metáfora da redoma. Às vezes eu consigo entender um pouquinho as relações das pessoas quando eu penso na metáfora da redoma. O que é redoma, né? Redoma é a mãe que cuida dos filhos dentro dessa redoma. E a realidade, muitas vezes, dela é aquela redoma. Principalmente daquelas que não trabalham fora. E a gente pode dizer que a dos filhos nunca foi só aquela realidade, né? E porque aí eles têm escola, amigos, bola, prática de esporte, exatamente. Aula de inglês, eles têm outros grupos, e ela está ali só naquele. Na redoma. E aí quando essa mãe vê esses filhos fora da redoma, primeiro vem o medo que ela sente de falar, será que eles estão preparados para lidar com esse mundo aí fora? Às vezes vem a culpa também, será que eu pequei, eu errei? Será que eu não ensinei e preparei eles para o mundo, né? Mas só que ela está vendo da realidade dentro da redoma. Às vezes ela tem até medo de sair fora da redoma. Ela né? mesma. E aí, quando ela se vê sozinha naquela redoma, o sofrimento ele é muito grande, né? E qual é a dica, então, a gente falando do ninho vazio, o ninho em si, né? Eu vou perguntar para o Monsenhor, então, qual é a dica para as pessoas que estão com o ninho vazio? Para as mães, para os pais, que o filho foi embora, foi estudar, ou foi se casar, ou foi trabalhar em outra cidade, e o quarto está lá com a cama arrumadinha, e já Elvis. E aí? Eu acho que o primeiro passo deveria ser essa tomada de consciência. Talvez você pudesse dizer, né, qual seria o primeiro caminho, né? Porque eu acho que essa tomada de consciência é a situação mais difícil, né? Qual tomada de consciência? De tomar consciência de que de que perdeu realmente, que está vazio, que há um novo passo, a pessoa tem que dar um novo passo. Mas talvez entender o que está acontecendo, né? Talvez entender tudo o que está acontecendo ali naquele momento, né? Agora, eu acho que a primeira dica dele foi fantástica quanto não é um falecimento, mas a mesma prática pode se adequar a essa situação. Você não perdeu. A pessoa está dentro de você e, nesse caso, a pessoa nem partiu desse mundo. Só está em outro lugar. Você tem ela afetivamente. Então, tem toda uma postura que a pessoa pode fazer com ela mesma. Aquela mãe, aquele pai, pode fazer uma digestão dessa situação. Essa tomada de consciência. Por exemplo, então eu falo de tomada de consciência porque você já citou o caso da nora, né? Às vezes eu vejo situações assim, a moça reclama da sogra, né? Porque ela fala, critica algumas coisas, tal, mas no fundo eu vejo que é um sentimento de perda, né? Quer dizer, ela roubou meu filho, então a mãe, a sogra, não tem consciência disso.
Não, tem sogras que têm verdadeira raiva. Exato. Verdadeira raiva da nós não Elas compram a conseguiu ideia, né? tomar consciência. E como tomar consciência? Ela não conseguiu entender que não perdeu. Né? Ela ganhou uma filha, né? Agora, isso não é fácil também, não é, Reginaldo? Não é fácil, não. Qual é a primeira atitude diante do ninho, que agora de fato está vazio? O que você daria aí, 1, 2, 3 passos iniciais? Acho que o primeiro passo, como o padre disse, eu vou muito nesse caminho também. Eu acho que envolve a consciência ou o autoconhecimento e conhecimento sobre o que está acontecendo ali. Né? Hoje na internet, o que tem de literatura ali falando sobre ninho vazio não é brincadeira, tem muita coisa. Né? Então dá para dar uma lida, dá para conhecer um pouquinho para entender, até para se situar naquela situação que está acontecendo com a pessoa. A gente pode enaltecer a internet nesse ponto. Nesse sentido, ela tem um lado positivo. Eu acho que é a coisa mais positiva da internet. Ela é uma biblioteca dentro da sua casa. Ela é uma fonte de pesquisa muito rica na sua casa. Acho que uma outra etapa aí envolve o que nós chamamos de aceitação. Aceitar a perda, aceitar que esse filho tem que ter uma individualidade, né? Tem um próprio caminho, né? Aceitar que agora não vai existir mais o papel de educador agora. Né? Durante a vida, nós temos vários papéis durante a vida. Enquanto na infância, nós temos o papel de brincar, de se divertir, de estudar. Na adolescência, de brincar e se divertir e estudar. Quando chega na fase adulta, a gente compra um papel de ser responsável, de ser educador, de cuidar. E quando os filhos casam, a gente tem que deixar esse papel mais de ladinho. Então tem que aceitar esse novo papel, né? Agora um papel talvez de participar de vez em quando, né? Talvez um papel de amigo e não tanto um papel de pai, de educador, de controlador, de certa forma. Até né? onde, Reginaldo, a pessoa ela adquire, ou a partir do que ela adquire, essa coragem de correr riscos? Vem dos pilares? Que riscos? A mãe tem a coragem de conviver com a nora, de ver o filho ir embora, de tomar essa consciência, de respirar fundo. Peraí, vamos ver como é que isso vai se dar. Eu não preciso correr, não existe incêndio. Vamos correr esse risco, vamos ver para que lado que o barco vai. Né? Isso vem dos pilares que você citou? A gente poderia dizer que os pilares eles estão muito ligados à sabedoria de vida. Não é? E a sabedoria de vida entra nesse ponto de saber lidar com as perdas, né? Lidar com novos grupos, né? Lidar com novos caminhos. Isso envolve sabedoria de vida. Né? E uma pessoa que tem uma boa autoestima, que tem uma rede social boa, uma pessoa que é antenada com atualizações de conhecimento, que lê tudo, ela vai ter uma sabedoria de vida maior. Uma pessoa que é espiritualizada, ela vai ter uma sabedoria de vida melhor, né? Diga, moço, você está querendo. É isso mesmo, eu acho que a fé, nesse caso, ajuda bastante. Agrega muito. Que a pessoa amplia a sua visão, né? Porque ela não pensa só no terreno, né? Nas coisas materiais, ela já amplia a sua visão. E ela vai, com certeza, dar um outro salto, porque ela começa a rezar, portanto, entra dentro de si mesma, né? E começa a buscar caminhos. Retoma coragem, retoma fé. A palavra, a metafísica, quer dizer meta além do físico, né? Então a espiritualidade, ela está além da coisa física, né? E quando a gente se fala em sabedoria, espiritualidade, a gente fala em desapego. Quer dizer, se desapegar, né? Se desapegar daquilo que a gente compra como... Então, mas existe uma coisa interessante, a redoma. Então, o pai e a mãe, eu digo até baseado na minha experiência, ele tem a imagem da situação. A situação não se perdeu, ela se transformou. Isso. Mas você precisa da coragem de, bom, vamos viver agora essa aventura de uma nova situação juntos. Deixa ela aí, eu também estou enfrentando essa aventura, eu também estou correndo esse risco, estou tendo essa coragem. E começa a acontecer um outro momento, que é o contrário. Começa a vir de lá uma reação mostrando o quanto você foi importante, ou o quanto você é importante, um eco, vou falar assim, uma ressonância de afetividade, a partir da nova situação do filho, começa a haver uma reavaliação
e começa a ser validada a sua pessoa de novo, de pai, de mãe, fala, não, meu pai, poxa pai, ainda bem que você me falou isso. Poxa mãe, ainda bem que você me educou dessa forma. Poxa, agora eu sei lidar com essa situação. Então, o pai, a mãe, e os pais, quando estão perdendo, não pensam nisso. Mas, quando a gente começa a enfrentar a situação junto, daqui a pouco começa a ver a gente não está perdendo afetivamente, a gente vai ganhar outras experiências. Isso. Laércio, o que a gente vai observando muito é quando a pessoa está em sofrimento, é como se o sofrimento cegasse um pouco o raciocínio da pessoa. Então, ela não consegue enxergar o que está acontecendo ali. A gente fala assim, na frente do sol a gente não enxerga o sol, mas se a gente distanciar a gente consegue enxergar o sol, né? Então, às vezes a pessoa precisa passar por esse processo de perdas aí para ela entender o que aconteceu. Às vezes, logo que aconteceu, ela não entende, ela não consegue entender. Né? É o momento de chorar, de se queixar, de desabafar, é isso. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo a um ponto que vai se tornando mais racional aquilo ali. E aí a hora que o pai começa a perceber, nossa, mas meu filho agora ele é competente, ele dá conta do recado, minha filha consegue ir para o exterior e voltar tranquilamente. Não, e ela mesma fala, e ela mesma agradece, ela mesma tem aquela ressonância mesmo. Puxa, que bom que vocês me educaram assim. Exatamente. Puxa, que bom que você me fez isso, porque agora eu passei por isso, mãe, e eu consegui viver. A gente escuta muito isso dos filhos, né? Que aí como que preenche um pouco daquela, porque a gente fica só com o primeiro aspecto, né? Tô perdendo. Na verdade, você não está perdendo 100% sempre, né? Aquilo que a gente falava, a gente pode ficar numa carência ou numa melancolia, que pode virar até uma depressão, de você ficar só remoendo a perda. E não é. Né? É uma transformação de uma situação. Exatamente. Agora, Reginaldo, nós temos também uma outra situação, padre, que é aquele filho que não quer sair de casa. E aí, né? E aí, padre? E aí, aquele filho que já está com 40 anos, barbado, formado, está lá no quarto da internet ainda e não quer sair de casa. Não quer sair de casa. É uma situação bem crítica que a gente encontra, viu? A gente encontra situações assim. E aí, às vezes, os pais pedem ajuda para que a gente possa fazer alguma coisa, abrir um pouco os horizontes. O que é mais complicado, é pai ou é filho? Porque o pai não quer que saia. Quando ele não sai, o pai quer que saia. Quer que saia. E acontece, né? Então, os pais ficam preocupados, porque aí quer que ele saia, né? Porque vê que ali ele não está crescendo, não está evoluindo, amadurecendo, né? E esse é outro modelo também que acontece muito na Europa também. Tem muitos filhos, na Itália, por exemplo, lá, que a Clarice está lá, a gente vê bastante, os pais constroem casas que são sobradinhos, né? É o apartamento dele, o apartamento do filho, o apartamento do outro filho, e os filhos ficam ali e não saem dali nunca. Pode ser positivo, tem uma maneira de se viver isso positivamente quando o filho tem sua autonomia, vive a sua situação, não é? Agora, pode ser também muito negativo de ser uma criança, uma velha criança dependente, não é não, padre? E depois, quando alguém faz a passagem, né? Como é que fica? Quer dizer, acostumou, criou uma estrutura em que todo mundo está junto ali, fechado. E aí, quando um deles faz a passagem, que eu chamo a morte, né? O pai ou a mãe vai embora, né? Um dos filhos, né? Também é. Porque é essa redoma que ele estava falando, né? Que todo mundo fica dentro da redoma. Todo mundo está ali bem protegido. Um está protegendo o outro, os filhos, os pais, os filhos. E quando tem uma perda aí... Nesse caso aí, eu vou voltar na fé, porque a fé dá essa coragem de enfrentar a vida. Quem não vive a fé parece que não tem muita coragem para correr riscos, né? Parece que as ameaças são maiores do que as convicções. Não, Reginaldo? Sim, eu concordo com você. Só voltando um pouquinho ao que você falou anteriormente, eu acho interessante comentar uma coisa, Laércio, que tem a ver com a cultura latina, fazendo uma diferenciação com a cultura europeia, né? Por mais que esses jovens também na cultura europeia estão casando um pouco mais velhos e tudo, mas tem uma diferença que é interessante também. Na cultura europeia, o jovem com 17, 18 anos,
os pais estimulam eles saírem de casa, no Mais sentido cedo, de mais cedo. estudar fora, fazer uma universidade em outro país, né, em outro estado do país que eles moram, né? Diferentemente da cultura brasileiro. latina, da cultura verdade. brasileira, em que O latino. os pais tendem a fazer de tudo para o filho ficar em casa, fazer a faculdade, às vezes na região ali, na própria cidade, né? Aí depois ele ficou, e aí? Exato. E aí vira um problema. Por quê? Porque o filho, a gente atende muito em clínica, a gente percebe isso. O filho quer tomar uma cervejinha, mas aí o pai está preocupado porque 11 horas da noite não chegou em casa ainda, aí começa a ter briga, né? E o filho não tem 16 anos mais, né? Exatamente. O filho tem 19, 20, às vezes tem 25 anos e o pai fica preocupado, né? Porque não conseguiu quebrar esse laço do tipo assim, com 25 anos ele ainda tem que seguir as regras de casa. E aí vira uma condição bem complexa também. Né? Psicologicamente, existe aquela substituição de papéis, o compensações, o pai que acaba vivendo um pouco a vida do filho. Ele não estudou, ele parece que quer acompanhar de perto e como que segura e como que manipula, ou ele não teve tanto êxito, quer que o filho tenha todo o êxito, então ele super protege, e quer que todos os passos sempre sejam muito bem acertados, e daqui a pouco o filho não sai dali, criou uma dependência. Isso que você disse acontece muito mesmo, viu, Lécio? Por exemplo, às vezes os pais tiveram muito pouco afeto na infância. Tiveram pais que precisavam trabalhar muito, tinham muito pouco tempo para estar junto. E aí, quando eles têm um filho, eles falam assim, com meu filho vai ser diferente. Com meu filho eu vou estar mais junto com ele, eu vou dar mais carinho para ele, eu vou fazer de tudo que ele quiser. E aí acaba tendo um pequeno problema, porque acaba compensando o outro lado extremo, né? Porque educar não é fácil. Por quê? Porque envolve o equilíbrio de dar afeto e dar limite. Né? Dá o tapinha, mas também dá o beijinho. Então, isso é difícil. Né? Agora, um pai que tenta compensar um passado difícil para ele, para dar tudo para o filho, está dando só beijinho. Né? Aí é o mimo, né? É carinho demais, é atenção demais. Uma pessoa que tem muita atenção, muito carinho, ela não está sendo preparada para o mundo. Porque o mundo não é bonzinho, né? O mundo não é beijinho, muito abraço, não é muito isso, né? O padre viveu isso no lombo, aí teve que se mudar várias vezes, se adaptar várias vezes, sair várias vezes. O mundo exige de nós, né, padre? Exige bastante, E uma experiência interessante que nós temos lá, nessa linha da fé, e aproveitando a preparação do batismo, então há uma conscientização desse sentimento, né? Então, quando, por exemplo, chega o momento em que vai se batizar, derramar água na cabeça da criança, então qual é o movimento que nós temos lá? Entra o pai e a mãe, o padrinho e a madrinha. Então a mãe, solenemente, na frente da comunidade, ela entrega o filho para a madrinha. Ah, que legal. Ela entrega solenemente, como quem diz, o filho não é meu, me ajuda a tomar conta. Ele não é meu. Então, eu batizo a criança na pia batismal e a madrinha continua com a criança, não devolve para a mãe. Continua com a criança até o final da celebração. Deve ter bastante mãe que não gosta de batizar os filhos lá, né? Vai aprendendo. Não, muito bom, pedagógico, né? Pedagógico, é essa perda, né? O filho não é meu, ela vai acostumando, pelo menos uma primeira consciência, né? O filho não é meu. Então um dia ele vai sair, ele vai se despedir, ele vai para casado, vai estudar fora. A minha avó faleceu com 95 anos e ela dizia assim, depois que a criança botou a mochilinha nas costas para ir para a escola, diz, tchau mãe, acabou, nunca mais volto. E é verdade, né? Começa ali a sair... E vai embora, hoje começa cedo, com 2, 3 anos, né? Já vai para a escolinha. Mas, o Reginaldo, então, essa consequência, a gente pode dizer que é muito comum quando os filhos não saem. É muito comum que seja culpa dos pais? Culpa é uma palavra forte, mas uma consequência. Vamos pensar uma responsabilidade, que assim, eu acho que tem um ponto da nossa cultura mesmo, né? Porque a questão não são os pais também, a nossa cultura ela está fazendo muito isso, né? É muito comum a gente ver alguns temas na televisão falando disso, dos filhos cada vez casarem mais velhos, né? Com 35, 37, 40 anos, né? Então está acontecendo eles ficarem mais em casa. E isso é fato, né?
a maturidade ela está demorando um pouquinho mais para surgir e é uma questão cultural, viu? A nossa cultura ela está fazendo muito isso. Também tá? talvez a violência cause um pouco disso, né? Um excesso de proteção, um excesso de medo, um excesso... A gente quer se colocar dentro do ambiente o mais seguro possível, por mais tempo possível, para nunca correr risco nenhum, né? E quando vê, a vida passou, a vida vai passando rápido. Tem esse ponto, e também tem outro ponto também que eu vejo, é que as pessoas, elas estão querendo se divertir mais e ficar na zona de conforto por mais tempo. Então você imagina, né? Uma pessoa com 35 anos, morando na casa dos pais, não vai ter que pagar aluguel, não vai ter que pagar a conta de luz, vai poder sair porque vai ter o dinheirinho dele do trabalho dele. Já está formado. Está formado, né? Então, às vezes, também tem esse lado dos benefícios também que dificulta essa saída de casa. Tem o carro que ele quer, tem o cartão que ele quer, o gasto que ele quer, a farra que ele quer. Tem a autonomia, de certa forma, que ele quer, porque ele pode sair, chegar a hora que ele quiser. Ele já tem 30 e poucos anos, né? É interessante, né? Interessante, tá vendo, padre? É bem interessante. Tá vendo como pensar. Então, toda faca tem dois gumes? A cultura mudou muito, né? Atualmente mudou muito a cultura. O mundo está mudando. Tá aí. Esse é o nosso Orientes, falando sobre a síndrome do ninho vazio, mas foi legal, né? Que a gente pôde dar uma vasculhada de todas as direções. Aí a gente vai para o intervalo e volta já já.